Um dos processos críticos dentro de qualquer organização é o sistema de comunicação e alinhamento das práticas da empresa, das rotinas, da cultura, das regras que regem o ambiente corporativo em todos os níveis, do desejo no estratégico ao desdobramento até o nível operacional. Esse processo é extremamente crítico e muitas empresas têm dificuldade em garantir que as informações elas estejam alinhadas e que as pessoas saibam quais são as diretrizes das empresas, os valores intrínsecos que todos devem praticar, quais são as metas, quais são as práticas culturais daquela organização. Para isso, as empresas desenvolveram um momento de boas-vindas a novos colaboradores, que normalmente é chamado de integração. Em algumas empresas de onboarding, em outras de ongoing. Seja qual for o nome, o objetivo da integração é dar as boas-vindas aos colaboradores que estão entrando na empresa, fazendo com que naquele momento eles sejam alinhados de todas as informações pertinentes e relevantes para que ele possa ter maior aderência cultural, ter maior engajamento com as suas tarefas, ter uma curva de aprendizado acelerada e intensificada. Então, um dos maiores benefícios do método de ensino, do ambiente digital de ensino, é que a gente tem a oportunidade de automatizar esse processo de integração. É comum que dentro das empresas a gente tenha pessoas entrando em períodos específicos, algumas empresas fazem entradas de 15 em 15 dias, outras fazem entradas mensais, outras não trabalham dessa forma e as entradas vão surgindo on demand, algumas vezes sempre o mais rápido possível, apagando o incêndio. E para que a gente consiga ter qualidade nesse processo de boas-vindas, é um enorme desafio a gente ter sempre alguém de RH presencialmente para receber as pessoas ou o próprio líder, explicar toda aquela história, a história da empresa, as diretrizes, os resultados, como funcionam as reuniões, código de ética, todo aquele momento. Então, quando a gente tem a oportunidade de organizar todas essas informações e entregar isso em um conteúdo único e automatizado, esse é um enorme ganho em produtividade, um enorme ganho em qualidade, um enorme ganho em alinhamento com todos os envolvidos. Por isso, depois desse longo introito, eu te explico que nesse vídeo eu tenho o objetivo de te explicar como montar um processo de onboarding dentro da sua organização. Como você deve preparar, quais são as informações sugeridas, o que deve ter, o que é importante que tenha, para que você tenha uma referência e possa desenvolver de uma forma bastante fácil um sistema de boas-vindas a qualquer pessoa dentro da sua empresa, a qualquer momento que seja necessário. E para compartilhar e para guiar um pouco sobre como a gente enxerga, quais são as boas práticas que a gente inclui dentro de um processo de integração e boas-vindas a novos colaboradores, eu vou compartilhar com você aqui um pouco do onboarding da Voito. O que a gente amadureceu ao longo do nosso processo para construir essa jornada de informações e nutrir o novo entrante da melhor forma possível. É importante lembrar também que esse é um processo de melhoria contínua. Ao longo dos anos, a gente vem amadurecendo nossos sistemas de gestão, refinando nossas práticas culturais, atualizando os nossos rituais, e é muito normal que a gente tenha, de ano em ano, de semestre em semestre, que a gente tenha que revisitar alguns vídeos, algumas informações para fortalecer, para atualizar, para gerar realmente engajamento com as pessoas, que esse é o grande objetivo, tá? Essa história aqui de dar as boas-vindas é para que as pessoas elas tenham maior fit cultural, que elas possam entender mais rápido o que se espera delas, aonde elas estão entrando e para onde elas estão indo. Esse é o grande objetivo disso. Então aqui no nosso onboarding da Voito, o que a gente nutriu, o que a gente organizou enquanto estrutura de conhecimento? Primeiro um vídeo de boas-vindas,
na qual eu apresento um pouco da minha história, dou as boas-vindas para todos que estão chegando, conto um pouco da história da Voito na sequência, depois explico sobre a nossa empresa, é um vídeo aqui explicando sobre o nosso ambiente de trabalho, a nossa estação de trabalho, como é que funciona, quais são os nossos horários, quais são os valores, né, as características que todos aqui têm que ter para participar desse grupo, dessa família, dessa cultura Voito. Isso é muito importante. Quais são as rotinas que a gente tem aqui também? Rotina de reunião geral, rotina de reunião das áreas, as sprints, as reuniões de desempenho gerencial, as reuniões estratégicas de resultados. Cada empresa tem a sua rotina. É muito importante que quem está entrando saiba a rotina que ela vai entrar, né? Que vai ser necessário. Quais são as principais ferramentas de trabalho, ferramentas de comunicação, seja Discord, Slack, Trello, Notion, ferramentas de gestão, seja gestão financeira, gestão de marketing, gestão de recursos humanos, enfim, as ferramentas disponíveis para que a pessoa possa trabalhar. Drive, né, é uma outra ferramenta clássica. Quais são as práticas de recursos humanos dentro da empresa, como a empresa lida com os feriados, como a empresa lida com folgas, como a empresa lida com atestados, como a empresa lida com hora extra, como a empresa lida com a sua política de meritocracia, de valorização de funcionários, benefícios, enfim, é momento de apresentar também. Aqui no nosso onboarding eu gosto de destacar também os nossos 10 mandamentos e as regras de ouro. É uma tradução dos nossos valores, né? Coisas que são fundamentais serem cuidadas. Então, por exemplo, uma regra de ouro é atender o cliente como prioridade, né? Tão simples quanto isso, né? Um mandamento nosso, por exemplo, é não desrespeitar o próximo, né? O colega dentro da empresa, né? Compromisso ético e moral. Enfim, então aqui a gente deixa claro quais são as regras do jogo, as regras da nossa cultura. Na sequência, duas informações que eu acho que valem muito a pena passar para quem está chegando em casa. Como ser promovido, né? Quais são as práticas, os comportamentos, o que se espera de uma pessoa que é promovida aqui dentro da nossa empresa e também como ser desligado, ou seja, o que não fazer. O que se a pessoa fizer, ela está infringindo uma regra de ouro, um valor da empresa, ou qual comportamento ela vai ter que não vai levar à direção da prosperidade, tá? Isso aqui é uma outra informação importante. E eu sempre fecho o nosso conteúdo de boas-vindas apresentando algumas informações sobre a visão estratégica da empresa no próximo ciclo, né? Então, empresas fazem ciclos estratégicos muitas vezes anuais, algumas vezes semestrais, também algumas vezes de 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos, né? Mas vamos lá, o anual é o clássico. E é muito importante que todos que estejam naquele ano vigente, que eles entendam qual que é a estratégia que está sendo executada e por que eles estarem fazendo aquelas atividades. Então, nessa sequência de vídeos, você aprende como dar boas-vindas para a galera, alinhar as regras do jogo, deixar tudo preto no branco, para evitar frustrações, para encurtar problemas que possam acontecer. Eu também gosto de deixar dentro da nossa experiência de boas-vindas links pertinentes para facilitar o acesso às informações. Então aqui a gente tem um link do Manual de Cultura, que é um arquivo relevante que organiza todas as informações numa outra forma de comunicar, o nosso código de ética, algumas apresentações importantes da Voito, arquivos e drives, né, diretórios de informações, por exemplo, no Notion, no Trello, os nossos principais frameworks de gestão, nossa principal ferramenta de comunicação, que é o Discord, onde todos da empresa fazem essa comunicação. Então aqui, nesse momento, nessa ferramenta de onboarding que eu apresento para você, a gente consegue dar as boas-vindas, deixar as regras claras para a pessoa e nessa visão aqui, para todos que vão integrar a empresa independente da área específica. É natural também que existam as integrações das áreas específicas. Na medida que a gente amadurece o nosso modelo de transferência de conhecimento, as pessoas vão entrar na empresa e não vão ter apenas a integração à empresa, mas, por exemplo, a integração à empresa e, na sequência, integração com rotinas e tarefas do departamento financeiro, ou integração às rotinas e tarefas do departamento comercial.
rotinas e tarefas do Departamento de Recursos Humanos. E assim a gente consegue consolidar os processos, as informações e o conhecimento da organização, facilitando a gestão das informações, a gestão do conhecimento, algo tão crítico dentro das organizações. Portanto, se você está interessado em começar um processo de gestão de conhecimento de uma organização, a melhor forma, a primeira forma, ou uma boa forma de começar e de dar o pontapé nisso, é fazendo a organização dos conhecimentos mestres, dos grandes direcionadores da informação, direcionadores da estratégia da organização, e fazer com que essa informação mestre, que ela seja disseminada através de todos que estão dentro da empresa. Não apenas os que estão chegando, é claro, essa é uma prática de rotina para quem está chegando, mas quando a gente atualiza um conteúdo desse, a gente faz todo mundo que está dentro também se refrescar e fazer a coisa acontecer. Uma boa prática muito positiva também, no final dessa integração, é que a gente sempre inclui um formulário para coletar o entendimento do colaborador a respeito das informações que foram passadas, para coletar a expectativa do colaborador, coletar informações pessoais também e a partir daí já começar a gerar uma sinergia e um envolvimento, que esse é o grande objetivo, a gente conseguir ter profissionais mais motivados, mais engajados e mais preparados para gerar resultados para a organização.